Uma boa tarde a todos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um de vocês. Desde já quero também saudar o pessoal que está em casa, nos assistindo na transmissão. É uma satisfação muito grande podermos realizar este culto híbrido, culto onde temos pessoas servindo ao Senhor aqui, no ambiente presencial, pessoas que estão nos assistindo através do YouTube. É uma satisfação e nós vamos celebrar ao Senhor, iniciando a nossa série de mensagens. A Promessa Taubaté atua de uma maneira didática. Todos os meses os nossos cultos são temáticos. Existe um tema geral, que vai servir de referência para todos os cultos do mês, e temos também os temas específicos, que são apresentados a cada semana. Hoje nós estamos iniciando a série Ídolos, cujo tema do culto inaugural é Não Terás Outros Deuses. Já fizemos esse culto pela manhã, nós temos 2 cultos aos sábados, fizemos pela manhã e agora vamos fazer à tarde, sendo que também transmitido para o pessoal que está em casa nos assistindo. Pessoal que está com a gente aqui no culto, caso tenha criança pequena, se desejar, nós temos um espaço reservado para os pequeninos, uma atividade para a linguagem infantil, tem a palavra de Deus sendo pregada para eles no pavimento superior. Basta conversar com uma das pessoas que estão na portaria devidamente credenciada, conversa, vai ser encaminhado. Tem também ali um momento do lanche, das brincadeiras, para que nossos pequeninos também possam entender a palavra, levando em consideração que a palavra que vai ser ministrada aqui é numa linguagem mais madura. Eu quero pedir a vocês, por favor, que se assentem, por fineza, por gentileza. Por favor, feche seus olhos, pois eu vou orar pela sua vida, para Deus nos abençoar neste momento oportuno. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui com os meus irmãos e também por ter pessoas nos assistindo em todo o Brasil, pessoas que nos dão a honra da audiência na plataforma digital. Nós celebramos o Senhor porque sabemos que o Senhor existe, o Senhor é vivo, o Senhor é verdadeiro. Que a tua presença seja sentida por todos, que a tua palavra também seja compreendida e a tua bênção seja derramada. Seja com a gente, Deus. Perdoe, por favor, os nossos pecados. Todos nós somos pecadores sem exceção. Entramos em momento de confissão. Reconhecemos nossas culpas, nossas iniquidades. Que o Senhor nos lave com sua misericórdia e o Senhor nos prepare para sentir a sua presença entre nós. Assim, ó Deus, nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente vai fazer a leitura da palavra registrada no livro de Êxodo, que vai ser projetada, caso você queira acompanhar, está em Êxodo 20, versículo 3 a 6. A palavra de Deus diz assim, na Bíblia Revista e Atualizada, Êxodo capítulo 20, versículos 3 até o 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Meus amados, nós acabamos de fazer a leitura dos 2 primeiros mandamentos da lei de Deus, também conhecida como Decálogo, ou lei dos 10 mandamentos. Esses 2 primeiros mandamentos, ficou claro na leitura que a gente acabou de fazer, proíbem a adoração de outros deuses e a confecção de imagens de esculturas com o objetivo de adorá-las. Embora essas ordens de Deus tenham correlação com as práticas religiosas,
esses dois mandamentos são mais profundos do que parecem. Quando Deus proferiu essas ordens, Deus não estava pensando apenas em devoções. Deus estava pensando no nosso dia a dia. A razão pela qual Deus instituiu esses dois princípios foi para nos ensinar, para ensinar todos os homens a amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. Essa frase que eu acabei de citar não é minha. Eu parafraseei versículos da Bíblia. Porque tanto no Antigo como no Novo Testamento a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Perceba que Deus não quer apenas que a gente o ame. Não basta apenas amar a Deus. Existe uma maneira correta de amá-lo. A Bíblia descreve que o amor precisa ser integral, precisa ser intenso, precisa ser constante. Amarás o Senhor com o coração, com o entendimento e com as forças. E essa é exatamente a ideia apresentada nesses dois primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. E à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, é importante fazer esse destaque no início aqui do nosso sermão. À luz das Sagradas Escrituras, não é correto amar a Deus apenas com palavras. Muita gente, mas muita gente mesmo, de uma maneira equivocada, pensa que Deus se ilude com aquilo que nós verbalizamos. Deus não se ilude com mensagens prontas. Deus não se ilude com poesias. O amor que Deus espera de nós vai além daquilo que falamos. E o primeiro e o segundo mandamento abordam duas ações interessantes que precisam ser consideradas no nosso relacionamento com Deus. Esses dois mandamentos falam de escolhas e prioridades. Ouça bem isso. O amor a Deus tem tudo a ver com aquilo que você escolhe e com aquilo que você prioriza. Quais são os critérios que você adota na hora de tomar decisões? Quais são os critérios que você usa na hora de estabelecer prioridades? A lei do Senhor nos ensina a escolher e priorizar de tal modo que o coração de Deus se alegre. Acredite, meu irmão, minha irmã, você que está em casa. Aquilo que escolhemos e priorizamos determinarão o nosso real sentimento por Deus. Aquilo que você escolhe e aquilo que você prioriza determina que tipo de sentimento você nutre por Deus no teu interior. E para pensar a respeito dessas verdades, eu gostaria de compartilhar duas mensagens espirituais, duas lições ou dois princípios. Sendo o primeiro deles o seguinte, ouça-me por favor, vai estar na tela. Amamos a Deus quando nossas escolhas e prioridades são definidas com base na sua palavra. Será que vocês podem me ajudar, vocês estão aqui no culto presencial, e fazer a releitura deste primeiro princípio da mensagem, deste primeiro ensinamento? No 3, por favor. 1, 2, 3.
Obrigado, gente educada. Muito obrigado. Meus irmãos, pessoas e coisas, quando postas no lugar que pertence somente a Deus, são denominadas pela Bíblia de ídolos ou falsos deuses. Pessoas e coisas, quando são postas no lugar que pertence somente a Deus, à luz das Escrituras, são denominadas de ídolos ou falsos deuses. Escolhas que comprometem o nosso relacionamento com Deus, ou deixam em segundo plano, refletem um comportamento pecaminoso chamado de idolatria. Se colocamos pessoas no lugar que pertence a Deus, elas são ídolos. Segundo a Bíblia, estaremos praticando idolatria. Se colocamos coisas à frente de Deus, elas também se tornam ídolos. E estaremos cometendo idolatria. Percebe que a idolatria não é um assunto restrito à religião. Não está apenas associado a culto. Embora o culto a ídolos também seja um pecado, a idolatria é mais profunda do que imaginamos. Um youtuber pode se tornar um ídolo se nós o colocamos acima daquilo que Deus fala na sua palavra. Um jogador de futebol pode se tornar um ídolo se ele nos influencia mais do que a palavra de Deus. A nossa carreira profissional pode se tornar um ídolo se passamos a maior parte do nosso tempo nos dedicando a ela. O nosso dinheiro pode se tornar um ídolo. O nosso casamento pode se tornar um ídolo. Os nossos filhos podem se tornar um ídolo. Os nossos amigos, a nossa família. Se pessoas que amamos tomam o lugar de Deus, ou tiram de Deus a prioridade que lhe cabe, estaremos pecando, cometendo o pecado da idolatria. Antes que alguém me entenda mal, eu preciso destacar que não há pecado, não é proibido, não é uma iniquidade amar pessoas que nos cercam, nem muito menos cuidar daquilo que temos. É até um mandamento, a Bíblia manda a gente amar até mesmo inimigos, quanto mais pessoas que fazem parte da nossa convivência. Não há problema em cuidar daquilo que temos, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa carreira, administrar bem o nosso dinheiro, não há pecado algum. Mas devemos tomar muito cuidado para que as pessoas ou coisas não nos afastem do Criador. Tudo que nós temos contato, se por acaso estiver nos afastando do nosso relacionamento com Deus, se tornará um ídolo para nós. E meus amados, nada, absolutamente nada, pode ser mais importante que Jesus na sua vida. Jesus precisa ser a pessoa mais importante da sua história. Nenhum a fazer, nenhum compromisso, nenhum trabalho pode substituir aquilo que você precisa fazer no reino de Deus. Deus precisa ser a sua prioridade. Por isso que o primeiro tópico desta mensagem nos fala que as nossas escolhas e prioridades precisam ser respaldadas pela palavra de Deus. Você vai tomar uma decisão muito importante. Antes de tomá-la, analise se essa decisão vai te aproximar ou te afastar de Deus. Às vezes, o problema não é necessariamente aquilo que você escolhe, mas são as consequências da sua escolha.
Se você tem duas oportunidades de trabalho, quais são os critérios que você adota para escolhê-los? Nós que vivemos no terceiro mundo, não temos uma vida financeiramente fácil aqui no Brasil, como na maior parte desse universo. Via de regra, somos estimulados a tomar uma decisão com base na remuneração. O dinheiro não pode se tornar um ídolo para você. Não pode ser o teu critério. O teu critério precisa ser Deus. Se você tem duas oportunidades de trabalho, você precisa escolher o trabalho que mais te aproximará de Deus. Mesmo que isso cause um rendimento menor para a sua vida financeira, Deus precisa ser uma prioridade. Se você é solteiro e precisa escolher alguém para se relacionar, é muito importante fazer essa reflexão. A pessoa por quem o teu coração está apaixonado vai te aproximar ou te distanciar de Deus. É muito relevante fazermos esse tipo de exercício mental, fazermos essa reflexão. Deus precisa estar acima de tudo. Deus precisa estar acima de todos. Existe uma frase que muita gente acha que está na Bíblia, mas não está, mas ela é verdadeira. Eu vou citá-la agora. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não está na Bíblia desse jeito que eu estou falando. Tem gente que pensa que até um mandamento não está na Bíblia assim, do jeito que eu falei. Mas é uma verdade. Devemos amar ao Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo a minha esposa. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo o meu ministério. Eu tenho que amar a Deus mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Isto não é uma alternativa, isto é um mandamento. Por isso que o Senhor diz: não terás outros deuses. Deus não aceita dividir o teu coração. Tanto é que no segundo mandamento, lá em Êxodo 20, o Senhor diz: eu sou o Senhor Deus zeloso. Algumas Bíblias traduzem essa expressão zeloso por ciumento. Não que Deus tenha um ciúme carnal como a gente, é para explicar-nos que Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Isaías 43 diz, é a palavra de Deus: eu, o Senhor, não dividirei a minha glória com outro. Deus não aceita metade do teu coração. É por isso que a Bíblia diz: ama o Senhor teu Deus de todo o coração. Sabe, Ângela? Não é metade. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, Yara. Não é 90%, Yara. Edivan, ama o Senhor teu Deus de todo o coração. Não basta 99,9%. Tem que ser todo o coração, todas as forças. Você, para estar aqui assistindo esse culto em casa, ou estar aqui comigo, você empreendeu forças. Você abriu mão de outros compromissos. Eu acredito nisso. Você não é um desocupado. Você não veio aqui porque não tinha outra coisa para fazer. A ideia de servir a Deus com força tem a ver com renúncia. Você renuncia para estar num culto como esse. Você renuncia para poder ler a palavra. Percebe? Isso é amar a Deus com todas as forças. Amar a Deus com todo entendimento é compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É gastar neurônio para entender Deus. A gente gasta neurônio quando está na escola para aprender trigonometria. Que maluquice, a gente aprende. A gente gasta neurônio para aprender próclise, mesóclise e ênclise. Lá no português, nem me pergunta que eu nem me lembro o que isso significa. Se a gente gasta neurônio para entender a ciência dos homens, por que que a gente não pode gastar neurônio para ler a palavra e entender o que Deus quer para a gente? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Ama o Senhor teu Deus de toda a tua força e de todo o coração. Amamos a Deus quando nossas escolhas e prioridades são definidas com base na sua palavra. Devemos amá-lo acima de tudo, para que sua vontade se cumpra em nós. E lembrando que a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Quando a gente ama a Deus assim, dessa maneira correta, escolhendo aquilo que está de acordo com a sua palavra e priorizando Deus em tudo, a vontade do Senhor se cumpre em nós. Isso é bacana, porque a vontade de Deus ela é boa. A Bíblia diz isso lá em Romanos 12, versículo 2.
A vontade de Deus é boa. Eu e você nem sempre sabemos o que é bom ou ruim. Quantas vezes a gente faz a comida achando que era boa e descobre que ela é ruim? Simplesmente porque a gente viu ali no programa da Ana Maria Braga. Não, lá a Ana Maria Braga disse que é bom. Nem sempre aquilo que você acha que é bom. Mas a vontade de Deus sempre é boa. E coisa legal, a vontade de Deus é perfeita. E a vontade de Deus não é intragável. A Bíblia diz que ela é agradável. É boa, perfeita e agradável. Então vale a pena amar a Deus dessa forma, baseado nas escolhas que a palavra dele nos propõe, priorizando tudo aquilo que tem a ver com ele. Segunda ideia da nossa mensagem, segunda lição espiritual, segundo tópico. Por favor, eu vou ler, vocês me ajudam, por fineza. Vai aparecer aí na tela para vocês. Amamos a Deus quando acreditamos nas suas promessas. 1, 2, 3. Muito obrigado, meus irmãos. No versículo 5 de Êxodo 20, aparece uma palavra de juízo da parte de Deus para quem o desobedece. Versículo 5 diz assim, olha, não adorarás, se referindo a imagens, a deuses falsos, a ídolos. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Muita gente pensa que Deus, Ele não nos trata por meio de juízos. Deus é bom em todo o tempo, mas a bondade de Deus não pode ser confundida com bem-estar. Nem sempre Deus vai promover bem-estar para os homens, porque às vezes o bem-estar ele nos acomoda. Então Deus, ele tem uma maneira dele de nos despertar. Nós temos muita dificuldade de usar essa expressão, porque parece que Deus é mau quando a gente a usa. Mas a Bíblia diz que Deus castiga. Mas não no sentido maligno da expressão. Deus castiga no sentido pedagógico. Castigo é bênção, irmãos. Castigo, ele melhora o caráter. E a Bíblia diz que quem adora outros deuses, quem constitui ídolos para si, está debaixo do castigo de Deus. Deuteronômio 27, versículo 15, diz que esse castigo também é chamado de maldição. Outra interpretação equivocada. A palavra maldição na Bíblia nunca está ligada ao diabo. Deus é quem abençoa e Deus é quem amaldiçoa. É só ler Deuteronômio 27, 28. Assim diz o Senhor: se certamente ouvides a minha voz, todas estas bênçãos virão sobre ti. Se não ouvides a minha voz, todas estas maldições virão sobre ti. Vem de Deus a bênção e a maldição. A maldição no sentido de castigo. E a Bíblia diz que aqueles que tomam deuses para si estão debaixo do castigo de Deus. Sabe por que Deus castiga? Porque Deus não quer que o homem permaneça no caminho errado. Deus não quer. A Bíblia diz que quando uma pessoa se entrega à idolatria, quando ela faz para si outros deuses, tudo que ela põe a mão dá errado. Mas cedo ou mais tarde as coisas irão de mal a pior. E algo muito ruim acontece, que eu posso aqui enfatizar. A pessoa ela vai perdendo pouco a pouco a sua semelhança com Deus. Lá em Gênesis a Bíblia diz que Deus criou o homem para ser sua imagem e semelhança, no sentido de valores morais. Deus quer que a gente seja parecido com Ele. A Bíblia ensina que a gente é guiado pelas nossas crenças. Se você não tem a Deus, você vai ser guiado por outras influências. Está lá em Salmo 115, que fala sobre idolatria, no versículo 8, que diz que o ser humano, ele se torna semelhante àquilo que ele adora. Está lá, é só ler em Salmo 115. Os ídolos deles têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, narizes, mas não cheiram, mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhante aos deuses, todos aqueles que o adoram. Nós somos influenciados pelas pessoas que admiramos.
Nós somos influenciados pelas nossas crenças. Por isso que Deus não quer que você tenha outros deuses. Porque se você for influenciado por ídolos, a sua vida não vai ter um final feliz. A influência que vai te fazer feliz é a influência que vem de Deus. Por isso que Deus tem que ser único na sua vida. Deus não pode ser mais um, Ele tem que ser único. Porque tudo que Deus pensa para você é maravilhoso. Jeremias 29 diz: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. A idolatria, irmãos, compromete a qualidade de vida. Segundo a palavra de Deus, existe uma maldição, um castigo que persegue os idólatras, que prejudica a família, os negócios, a vida como um todo. E o pior, irmãos, a persistência neste pecado, segundo a palavra, resultará no afastamento eterno do Criador. A gente, quando vai para a igreja, via de regra, nos dias de hoje, está acostumado a ouvir Deus somente para os tempos de hoje. De fato, tem que entender Deus para o nosso dia a dia. Mas não se iluda. A Bíblia diz que todos nós temos um encontro marcado com o Criador em algum momento. Se morrermos, isso vai ser rapidinho. Porque aí a volta de Jesus, ela vai parecer mais depressa. Mas a Bíblia diz que em dado momento esse céu vai se abrir. As pessoas não precisam acreditar. A ciência não precisa dizer se é verdade ou não. A Bíblia diz que o céu vai se abrir e Jesus vai voltar. E a Bíblia não dá um bom final para quem é idólatra. Lá em Apocalipse 21:8 diz que os idólatras serão destruídos. Estarão eternamente distantes do Criador. Meu irmão e minha irmã, Deus não te fez para viver distante dele. Deus quer você pertinho. Quando a gente ama alguém, a gente quer ter esse alguém perto. A gente vê isso até nos animais, coisa incrível, né? O período que eu criei o cachorrinho da minha prima, puxa vida, foi maravilhoso. O nome dele era Ório. Muitos aqui conheceram. O Ório demonstrava um carinho que eu imagino que seja típico dos animais, né? O Ório queria estar perto. Se eu fosse tomar banho, eu tinha que deixar a porta aberta, porque ele queria estar perto. Se eu demorasse no banho, porque eu costumo demorar no banho, ele ficava lá me olhando. Quando cansava, ele deitava, olhando para mim. O Ório queria estar perto. Quando ele percebia que eu e minha esposa tínhamos que sair de casa ao mesmo tempo, ele ficava com a cara tristonha, porque ele queria estar perto. Irmão, se os animais querem estar perto de quem eles amam, imagine Deus que é perfeito em amor. Deus não quer você longe, não. A idolatria vai te levar para longe de Deus nesta vida e na eternidade. Deus quer você por perto. Deus quer você salvo. Por isso que no versículo 6, olha o que diz o versículo 6 de Êxodo 20, que a Lohane vai projetar. Enquanto Deus diz, olha, eu castigo, eu visito a iniquidade dos idólatras, do pai, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Olha o que diz o versículo 6. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, eu preciso explicar esse texto, porque se ele for lido assim, sem uma interpretação correta, ele pode gerar um equívoco. Na Bíblia não existe o que as pessoas, algumas religiões chamam de maldição hereditária. Tipo assim, olha, eu estou na minha vida toda encrencada, é culpa do meu avô. Ele pecou, então nada que eu faço vai resolver. Ezequiel diz assim, palavra de Deus, lá no Antigo Testamento: o filho não carregará o pecado do pai, e nem o pai carregará o pecado do filho. A alma que pecar esta vai morrer. Deus entende, cada um tem sua responsabilidade. Mas por que esse texto diz assim, olha, que Deus visita até a terceira e quarta geração dos desobedientes, e depois fala até a 1000ª geração dos obedientes? Os estudiosos da Bíblia afirmam que Deus está usando uma hipérbole para diferenciar o tamanho do castigo dele para a misericórdia. Deus diz assim, olha, quando as coisas estão erradas, o castigo é sério. Ele compromete toda a família. Até a terceira e quarta geração pode estar encrencada, porque um vai aprendendo com o outro. Mas quem me obedece, quem se arrepende do pecado, a bênção é tão grande que vai até a 1000ª geração. É uma hipérbole que a Bíblia está dando para a gente, para mostrar o tamanho do amor de Deus. Enquanto a maldição atinge só até a quarta geração, a bênção vai até a 1000ª. Amados, e a Bíblia está nos ensinando que o verdadeiro e único Deus é quem pode abençoar.
Não tem bênção fora de Deus, não tem. Não tem, existem truques fora de Deus. Existem benefícios fora de Deus. Mas bênção, a Bíblia fala que Deus é que abençoa. Tem muita gente que não entende Deus, que não crê em Deus e é abençoada. É porque a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz descer a chuva sobre bons e maus. Deus, ele não é vingativo. Olha, a Claudinha, ela está deixando de acreditar em mim, então agora eu não vou mais abençoar. Deus abençoa a Claudinha. Mas a bênção poderia ser completa se você fosse obediente. Viu, Rosemary? Deus abençoa independentemente das nossas crenças. Deus não abençoa somente evangélico. Deus abençoa católico, Deus abençoa espírita, Deus abençoa até o ateu. Mas a bênção de Deus pode ser completa. Pode ser completa. Se a idolatria for abandonada, a bênção de Deus é completa. Porque a bênção vem do Senhor. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Está lá em Tiago 1, versículo 17. Tudo de bom. Você tem coisa boa na sua vida? Para pensar aí. É Deus. Você acha que a sua casa é uma coisa boa? É Deus. Teu marido, Josué, é coisa boa? É Deus. Fabiano, tua família é coisa boa? É Deus. Graça, a tua vida profissional está boa? É Deus. Tudo vem de Deus. Por isso que os que amam ao Senhor precisam acreditar nas suas promessas, em tudo aquilo que Ele diz. A gente pode acreditar, a gente pode obedecer a Deus, que vai vir as suas bênçãos sobre nós. Amemos ao Senhor, amados, acreditando em tudo que Ele diz. Quem ama a Deus tem que acreditar na Bíblia. Não tem amor a Deus fora da Bíblia. Você tem que crer na Bíblia. Porque Deus fica ofendido. Você diz que o ama, mas você não crê no que Ele fala. Deus quer que você creia na Bíblia. É preciso receber as suas palavras. Amados, o Senhor não nos fez para ser idólatras. Deus não fez você para adorar vários deuses, para ter ídolos. Não. Deus fez você para crer no único Deus, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele merece a nossa exclusividade de adoração. Ele merece a prioridade do nosso tempo, o nosso maior esforço e tudo que há em nós. Você pode ficar em pé, por favor, por gentileza? A gente vai conversar com o Senhor, a gente vai conversar com Deus. Eu vou orar por você, meu irmão e minha irmã. Vou orar porque acredito muito que Deus tem negócio com sua vida. Deus ama demais você. Independente do seu credo religioso, independente das suas convicções, Deus te ama demais. Eu vou orar ao Senhor porque Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Nós vamos conversar com Deus também naquilo que a gente ouviu, porque assim, se serve de dica, eu preciso dessa dica para vocês que me ouvem em casa também, e vocês aqui do ambiente presencial. Toda vez que a gente escuta uma palavra, a gente lê algo na Bíblia, a gente sempre tem que fazer o exercício da meditação. Lá na palavra diz assim, ó: feliz o homem, Rafael, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não é só ler. O que é meditar, Joslane? É queimar neurônio. O que é que Deus está falando comigo? Deus, ele não faria eu perder tempo, Fabiano, montanha. Sabe, Luriel, Deus me trouxe aqui porque Deus, Ele quer falar alguma coisa comigo. O que Deus está falando comigo sobre esse sermão? Será que por acaso alguém na minha vida se tornou um ídolo? Será que de repente o meu amor pela minha esposa não está se sobrepondo ao amor que eu tenho que ter por Deus? Será que a maneira como eu lido com os meus negócios não está me afastando de Deus? Os meus negócios se tornaram um altar de idolatria? Será? Eu preciso refletir. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é um ídolo. Deus quer você próximo dele, lembre-se. Tem muita coisa dando errada por causa dos ídolos. A Bíblia diz, o Senhor visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Em tudo que a gente põe a mão, quando a gente idolatra, Deus não está contente. E Ele diz, olha, mas eu tenho uma bênção que vai até a 1000ª geração. Eu tenho uma bênção que é 1000 vezes mais do que os problemas que você enfrenta. Que coisa maravilhosa. O nosso sofrimento não é comparável à bênção que Deus tem preparado. Pense nisso. Deus não quer que você tenha ídolos. Você pode respeitar pessoas, você pode respeitar personagens, você pode cuidar de coisas, mas nenhuma das pessoas ou coisas devem tomar o lugar que é de Deus.
Se pessoas e coisas te levam para fazer coisas que Deus não se agrada, elas são ídolos. Se pessoas e coisas estão na frente do teu relacionamento com Deus, a ponto de você não poder sequer, eu não posso ir para o culto, porque minha esposa não gosta que eu vá para o culto, porque meu esposo não gosta que eu vá para o culto. Olha, eu não posso servir a Deus, porque eu tenho um cachorrinho em casa, e eu não posso deixar o meu cachorrinho sem ir lá para o culto. Meu irmão e minha irmã, Deus é a pessoa mais importante que você precisa cultivar nos seus relacionamentos. Lembre-se disso. Eu vou orar ao Senhor, vou orar por você.